Amém? Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, todas as ofertas nessa noite, todos os dízimos, Senhor, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, todo aquele que vai ofertar nessa noite, todo aquele que trouxe algo para a tua casa, Senhor, Pai, e abençoa também, Pai, aquele que não trouxe, Senhor, que o Senhor vai abrir porta, Pai, para que ele possa abençoar também, Jesus, abençoa todos aqueles que estão aqui, Senhor, para ouvir a palavra de Deus, porque o grande presente aqui hoje é você estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Isso é mais do que dízimo, isso é mais do que oferta. Uma vida, como a palavra do Senhor fala, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Por isso estamos aqui para abençoar todos isso, Senhor. Abençoa também, meu Pai, o servo do Senhor que vai trazer aqui a palavra de Deus nessa noite, Pai, que não seja ele, mas que o Espírito Santo, através dele, Pai, para que nós possamos sair daqui, Pai, cheio da Tua graça nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, amém, Jesus, e amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Mestre Jesus, amém? O salmista Davi, ele nos menciona assim no livro de Salmos, de número 51, de versos 10, 11 e 12, ele fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. O que ele quis dizer com isso? Que sem a direção do Espírito Santo ele não era nada. Assim é eu e você também. Se nós não tivermos a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós também não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, para completar essa palavra que o salmista Davi disse, nós vamos cantar uma canção de louvor que quero que valorize o que você tem. O que é que você tem diante de Deus? Não é o teu carro, não é o meu carro, não é a minha moto, nem tampouco a minha casa, nem tampouco a minha esposa, nem mesmo meus filhos. É o Espírito Santo de Deus. Então vamos valorizar o Espírito Santo de Deus, porque através do Espírito Santo de Deus as coisas vão acrescentando na minha, na sua, nas nossas vidas, amém? Vamos adorar o Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Oh, aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. E Ele está em você, o Espírito Santo se move em
você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 22, 23 e o 24. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso 22, 23 e 24. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Diz-nos a palavra do Senhor: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Poder assentar nesta noite, louvando a esse Deus maravilhoso, aleluia. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma situação, humanamente dizendo, impossível para a vida, impossível para ter continuidade, porque o sofrimento naquele momento que Paulo está aqui agora, trazendo estas palavras, era um momento tão difícil que somente crer em Deus, para que as coisas pudessem mudar, para que aquilo pudesse tomar um outro curso ou um outro rumo da história. E todos conhecem a história de Paulo, que ele foi preso por chegar em Jerusalém, e quando ele estava no templo, com alguns judeus, e alguém acharam que aqueles homens não eram judeus, enfim, Paulo foi preso, e ele disse: manda-me para Roma, e colocou na mão de um centurião, e o centurião agora leva Paulo para Roma. Mas diz a Bíblia que agora eles entram em um navio, e aquele navio agora eles começam a cursar para o destino que era Roma. E esse destino de Roma era muito longe, pela distância daria aproximadamente 2.200 e poucos quilômetros de distância. E diz a Bíblia agora que Paulo, ele começa agora como um prisioneiro, e ele vai agora, aleluia, para Roma, para ser julgado, aleluia, no tribunal de Roma. E diz a Bíblia que quando ele começou a andar, era a época do inverno. E vocês sabem que quando vai chegando o inverno, a temperatura, o vento, ele começa a ter um diferencial. Ele começa então a mudar-se. Você vê o vento quando se bate no mar, começa a aumentar as ondas, e as ondas vai aumentando. Tudo isto é consequentemente através do que? De o inverno chegar. Se nós pararmos e olharmos, quando o nosso inverno brasileiro, que é um inverno tão fraquinho, em vista dos demais que nós olhamos para aí, quando vem o inverno,
aquele choque térmico entre o ar quente e o ar frio. Então ele vem o que agora? Acontecendo situações atmosféricas. E diz a Bíblia que agora Paulo, ele estava indo para Roma para ser julgado em tribunal romano, mas quando ele estava indo, ele percebeu que o clima estava diferente. E ele agora vai até o centurião e dá um conselho. Centurião, olha, nós estamos aqui nessa cidade, o vento acalmou, vamos colocar o barco aqui, vamos parar, esperar, vamos invernar aqui, vamos parar um tempo aqui, depois continuaremos viagem. Por quê? Se continuarmos a viagem do jeito que está, olha, vai haver a perca do navio e a nossa vida também estará em risco. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aqui um grande conselho que Paulo estava dando a um homem centurião, da guarda de uma centúria de Roma, cuidando de alguns soldados, mas ele tinha a incumbência de levar alguns prisioneiros a Roma. E agora esse centurião vai até o capitão do navio e diz: olha, capitão, será se dá para a gente viajar, continuar a nossa caminhada, continuar o nosso trajeto? Aí o capitão olha e diz: olha, centurião, dá sim. Nós podemos invernar lá em Creta, lá perto de Lísias, vamos invernar lá. Lá o porto é melhor, a cidade é melhor, a acomodação é melhor, o alimento é melhor, a cidade é maior, enfim, a comodidade era maior. Mas aqui eu paro e penso, eu quero abrir um parênteses aqui e ver o seguinte, irmãos, que um conselho vale mais, muitas das vezes, do que $1 milhão. Um conselho, às vezes, não faz uma pessoa perder tudo que tem, porque não houve o conselho. Paulo aconselhou o centurião e disse: olha, é melhor ficarmos aqui. Perguntou-se para o capitão do navio: o que o senhor acha? Ficaremos ou continuaremos? Não, vamos continuar. A viagem dá para a gente ir. O vento melhorou, olha, abriu o tempo, o vento agora está bom. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Porque aí muitas das vezes na nossa vida, nós olhamos e vemos que a situação está piorando. De repente Jeová manda uma brisa suave, a gente fala: está tudo encerrado. Não, pera lá, aí é a hora da vigilância, a hora, aleluia, de tomarmos partido e dizer: pera lá, se é um momento de brisa, é um refrigério, é um momento de busca, de oração, de clamor, de estar preparado para o que vai vir. E às vezes nós não se preparamos. Você pode notar que a luta, ela não vem com tudo, ela vem cercando, cercando, e quando se darmos por pé, já estamos no meio dela. Paulo agora diz: é melhor ficar aqui. Eu não vou nem fazer uma enquete aqui hoje, a questão de pessoas que aconselham, pessoas que deram bons conselhos para alguém, mas esse alguém não soube usufruir esse conselho, e aí sofreu a pena. O nosso próprio Jesus, entre os demais e tantos conselhos que ele deu um que eu quero frisar nesta noite. João 5:39. Alguém lembra o que está escrito ali? Examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidai ter nela o que, irmão? A vida eterna. E aí diz: e são elas que testificam de mim. Olha o conselho que Jesus deu. Você entendeu bem o conselho que Jesus deu? Você entendeu o que Jesus está dizendo para nós aqui hoje? Ele nos deu um conselho. Quer ver os seus dias bons? Lê a Bíblia, estude a Bíblia, ande na Bíblia, medita na Bíblia, viva a Bíblia, e ela vai te ensinar a viver os dias bons, porque ela nos dá um conselho. O conselho é: examina, pois, a Escritura. Se nós a examinarmos, ele está dizendo: eu te aconselho, porque aí você vai ter a vida eterna. Jesus agora olha, e eu vejo Paulo agora dizendo: gente, a embarcação vai se perder,
tudo que está no navio vai se perder, e haverá danos à nossa vida. Mas é interessante que um bom conselho, muitos não acreditam. Fulano está dando um conselho. Aí vem outro, né? Eu lembro agora de Jorão, né? Filho de Salomão, quando ele pegou o reino, assumiu o reino. Diz a Bíblia que agora Salomão morreu, Jorão agora começa a reinar. Ele chama os anciões e diz: olha, como é que eu devo proceder neste reino? Aí ele disse: olha, tira um pouco do cargo do povo, abaixa um pouco, né, o valor que vocês estão cobrando, ajuda, seja amigo do povo e você ganha o povo. Aí ele disse: tá bom. Convidou os amigos dele da mocidade. Aí os amigos: não, rapaz, não faz assim não. Diz o seguinte, que o dedo mindinho do pai dele é menor do que o seu polegar. Irmãos, e ele então disse: agora, meu pai, né, colocou serpente e eu agora vou colocar escorpiões. Eu paro e começo a ver agora, irmãos, que o conselho bom, às vezes a gente não quer ouvir. Alguém pode dar conselho de alguém e dizer: olha, não faça isso, não tome essa atitude que você vai se arrepender. Olha a história, olha o contexto, olha, dê uma visão global na situação. E aí a pessoa não quer nem saber. Aí acontece lá na frente que ela sofre um pequeno naufrágio. Lá na frente ela se arrebenta. Lá na frente ela cai, aleluia, lá no pó. E aí ela volta atrás e diz: eu me arrependo por não ter ouvido o conselho. Eu não me arrependo porque me avisaram e me alertaram. Me alertaram que isto poderia acontecer, mas eu não dei crédito. E diz até um provérbio aí, que se o conselho fosse bom, não dava, se vendia, né? Mas eu quero dizer, irmão, conselho bom tem que ser dado. Porque olha, se você vê alguém errando, você vai lá: olha, não pratica isso, porque isso aí vai te levar até o lugar, pare. Aí a pessoa ouve aquilo lá e diz: ei, não vou dar ouvido não, esse é um velho, é um babaca, é isso, aquilo, outro. Aí ele vai e se arrebenta, aí depois se arrepende e diz: pera lá, eu recebi um conselho, mas não acatei. Paulo agora deu um conselho, e o capitão do navio disse: olha, pela minha experiência, por aquilo que eu já tenho navegado, eu sou capitão, eu sou navegador, né? Olha, nós podemos viajar, não tem problema, nada vai acontecer. Só que aí há um parâmetro em que nós temos que parar e atentar bem. Primeiro, Paulo era um homem de Deus. Ele estava aconselhando, aleluia, com conselhos de Deus. Aquele homem aconselhou, ele era um homem do mundo, e ele aconselhou segundo a natureza do mundo. Irmão, eu começo a pregar e começo a aprender com Jesus. Quando você for aconselhar alguém, aconselhe a ele biblicamente, mostre para ele aquilo que ele está fazendo. Se ele quebrar a cara, é problema dele, não é mais teu. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, aleluia, se você pregar a palavra a ele, falar e anunciar a ele, ele morrer, o sangue dele está livre das suas mãos. Irmão, por isso que nós temos que falar, aconselhar, mesmo que a pessoa seja cabeça dura. O que é um cabeça dura? Aquele que não te ouve, aquele que não te escuta, aquele que não está nem aí para as tuas palavras, mas ele vai se arrebentar. Paulo agora disse: gente, é mais sensato, vamos ficar aqui, e o navio ficará aqui, né, toda a carga vai ficar aqui, e nós não morreremos, então vamos ficar aqui, é mais sensato. Vamos esperar o inverno, assim que o inverno acabar, nós continuaremos jornada. Aí o centurião disse ao capitão: capitão, não, podemos viajar. E olha aí, centurião, olha o tempo abriu, olha que neblina boa, olha que vento bom, então vamos embora. Içaram-se as velas, e começaram então agora a sua caminhada até Creta, que é onde eles decidiram invernar. E começaram a sua jornada, e de repente agora diz a Bíblia, que veio um vento chamado Euraquilão, e agora começou a
desandar tudo que eles haviam previsto. Irmão, eu aprendi uma coisa na Bíblia: se você for fazer uma construção, você tem que primeiramente fazer uma somatória do que você vai gastar, ver tudo que você vai, né, gastar ali, para que o seu dinheiro dê, para que, se você não fizer isso, você pode fazer e lá no meio da construção acabar o dinheiro, e aí você dizer: a minha construção parou. Por quê? Porque não se fizeram as contas. Então aqui Paulo está dizendo: olha, vai haver um prejuízo, vai haver aqui um prejuízo, e o prejuízo será grande. Irmão, quantas vezes você não dá um conselho para alguém? Gente, olha, irmão, olha, irmã, ó, meu jovem, não faz isso não, porque isso pode acarretar isso. Às vezes uma pessoa, sabe quem eu gostava de ouvir conselho? Era dos mais velhinhos, cabelo branco. Eu adorava e sempre adorei sentar perto dos velhinhos de cabelo branco. Sabe por quê? Porque eu ouvia histórias lá do ano de 1910, 915, 920. Eu conheço história de lá de trás. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi a viver com eles. Por isso, quando se aconselha, você não está dizendo: olha, eu quero comandar a sua vida. Não é isso não. Você está ajudando como um grande amigo. Não tome essa atitude, não tome essa postura, não faça isso, porque você pode vir a se arrepender. Então agora, não ouviram Paulo, não ouviram o homem de Deus, e começaram a sua jornada. O destino era Creta. Mas, irmãos, o vento que veio não quis saber do destino. O vento que veio não queria saber do projeto. O vento que veio não estava um pingo interessado na riqueza deles. O vento que veio não estava interessado se eles tinham família para chegar. O vento não queria saber disso. O vento veio para destruir. E quantos ventos não batem nas nossas vidas? Quantos ventos não vêm? Hein? O próprio Jesus dormindo no barco por 2 vezes. Hein? Estava dormindo e ali o vento veio, estava quase o barco ia na pique, ia naufrágio. Aí eu disse: oh, Jesus, não se diga que pereçamos. Acordou o Senhor, ele disse: a cara de vento, cala a boca, mar. Acabou, houve bonança. Irmão, fica com Jesus, irmão. Não larga Jesus por nada. O melhor conselho é o conselho de Jesus. Olha, vou te contar um segredo que eu já ouvi de inúmeros irmãos, inúmeros. Algum pode acontecer que dê certo, mas é meio difícil. Vou te dar um conselho: se for montar uma empresa, monta uma empresa com cristão, mas vai orar para ver quem é a pessoa que você deve montar a sua empresa. Não monte com uma pessoa que não é cristã. Eu lembro de uma irmã aqui que montou um movimento, um trabalho com uma pessoa que não era crente. Sabe o que aconteceu? Ela ficou devendo mais do que devia. Sabe por quê? Porque vendia, no final da tarde a outra vinha, pegava o dinheiro e vai embora. Aí eu te pergunto, irmão, não é melhor ouvir um conselho? Às vezes o conselho na hora vem de encontro ao nosso desejo, à nossa vontade. Porque, irmão, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não é enganoso? Claro que é. Mas a palavra de Deus não, irmão. Ela é uma bússola real e verdadeira. Por isso Jesus diz: examina, pois, as Escrituras, porque a bússola te levará para a vida eterna. Aleluia. Paulo agora disse: olha, gente, é melhor ficar. Não, vamos continuar a nossa jornada. No final da jornada, irmão, nós vamos ver as histórias que vai acontecer. Você já viu quando um filho é rebelde, que não obedece os pais, e o pai está dizendo: olha, o caminho não é esse, a história não é essa, a situação não é essa, olha, estarem tentando mostrar. Qual é a primeira palavra que o jovem diz para a mãe e para o pai? Vocês são careta, cafona, isto é, no tempo de vocês
Nós estamos numa novidade, hoje é um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Tudo é diferente hoje. Na época de vocês não era assim, mas a nossa não. A nossa é diferente. Aí quando chega lá na frente, nós vamos sentar de novo, vamos sentar e conversar. E aí? Houve alguma diferença? Houve alguma mudança do meu e para o seu tempo? Um dia me pegaram uma foto minha, que eu era Black Power, cabelão, caracolado, calçona daquelas de código de hippie, né? Que chegava até o joelho, afunilava, virava pantalona, 40 centímetros de boca. Muitos aqui já usaram essa calça? Ninguém usou? Só eu? Não acredito que eu sou mais novo desse lugar. Você também usou? Ufa, pelo menos tem alguém que me ajudou. 40 centímetros de boca. A gente andava na rua e ia limpando a rua. Black Power. Cabelo era grande também. Black Power, grandão. Aí olharam para aquela roupa listada, né? Na época era roupa listada, aquela listona grossa. Ei, que coisa feia, coisa cafona. A gente não está vendo aí não? O Black Power, a roupa cafona que disseram, né? Está aí de novo. Agora eu te pergunto, eu usei. E muitos hoje também usou. Aí eu paro e penso e me agiro isso, irmãos. Se Deus está nos alertando que Ele está voltando para buscar a sua igreja, qual é a nossa reação que temos que fazer? Se preparar. Se nós não estivermos preparados, Jesus vai vir e vamos ficar. Irmão, é tão bom comer filé mignon, alcatra, enfim, mas o melhor é servir a Deus verdadeiramente, com um coração sincero, obedecendo a sua palavra, para chegarmos nas mansões celestiais. Paulo disse: olha, então vocês não querem ouvir o conselho? Vamos ver o que vai dar. E o vento heroculão deu, agora bateu, e agora começou a açoitar o navio. E eles abaixaram agora, né, as amarras, ergueram-se os tecidos. Para quê? Para que o vento não levasse, jogasse ou virasse o barco. Interessante, quando a noite chega, ninguém começa e ninguém anda. Eu quero fazer uma pergunta: alguém já se perdeu no escuro da noite no seu quarto, quando vai para o banheiro e você não acha a porta e fica perdido no seu quarto? Alguém já se perdeu no seu quarto? Dentro do seu quarto, aquele tamanhozinho dele lá, você nem parede se encostava. Aí você fala: poxa, aonde eu estou? Eu acho que eu vou de gatinho. Alguém já fez isso? Aconteceu com vocês? Quantas eu me perdi? Senhora? A senhora perdeu na minha casa? Então tá bom. Aí eu paro e penso, irmão. Você imagina agora aquelas trevas que estava lá fora. Eu me reporto e me lembro agora de trevas, quando Jesus de Deus falou assim: olha, Moisés, manda o povo ficar dentro da casa, passa, navega o sangue, e vai haver trevas, e o anjo da morte vai passar. Ouvi um conselho. Quem não ouviu, morreu. Quando eu olho para Deus, irmão, eu olho Deus dizendo: aprenda com Paulo. Olha a história de Paulo, olha a história dele. Aí Paulo agora vê aquela situação. Sabe quantos dias aconteceu aquilo, irmãos? 14 dias. O vento batia. Agora você imaginou o vento bater e você não poder fazer nada no meio do mar? Vou fazer uma pergunta aqui: quem não sabe nadar como eu? Quem não sabe nadar como eu? Porque eu não sei nadar. Eu sou que nem pedra, é bater e afundar. Hein? Que bom que a maioria sabe nadar, né? Então você saía bem no mar, porque eu morreria afogado. Pare e pense agora. Agora Deus olha para Paulo e disse: Paulo, sabe esse povo que está aí? Sim, meu Senhor. Eu te dei para você nas suas mãos. Você agora será o tutor deles, e eles te obedecerão. E se não obedecer, morrerá. Mas aquele que te obedecer, vai viver. Tá bom, Paulo? Deus manda dizer que entregou na sua mão agora aqueles homens do barco, 266 almas.
Aqui vem uma linda história. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de aprender com Jesus, irmão. Quando ele disse: Paulo, eu te dou agora este barco nas suas mãos, contendo estas almas, Deus reporta para mim e para você: Deus te deu a sua família para você cuidar, que é o seu barco. Deus te deu os seus amigos para cuidar, que é o seu barco. Deus te deu lá no trabalho, que é o seu barco lá, Ele te deu lá na tua mão para você cuidar. Parou para perceber a responsabilidade que nós temos? Embora você esteja aconselhando, não faça isso, e estão fazendo errado, mas Deus pôs na tua mão, sabe para quê? Para que você anuncie o Evangelho e fale do amor, aleluia, mostre a verdade, para que eles não se arrependam mais tarde. Então Deus nos deu agora esta responsabilidade, esta incumbência. Deus disse: Paulo, todos que estão no barco, está nas tuas mãos. 266 almas. Vamos agora ser mais concreto. Cada um tinha um pensamento, cada um tinha uma ideologia, cada um tinha um desejo, cada um tinha uma vontade, cada um tinha uma visão. Você já imaginou o que ia acontecer naquele barco? E se eu reporto para a minha casa e a sua casa? Você tem seu pai, sua mãe, né? Ou pai e mãe que aqui está, tem seus filhos, mas cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento e cada um tem uma forma de vida. Mas o barco está nas tuas mãos, você que está no comando desse barco. Está entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Você vai dizer: vamos fazer assim que vai ser bom. Deixa para lá, fazer isso aí não, isso aí é conversa. Vamos fazer assim que assim vai melhorar. E lá na frente se arrebenta. Agora você já parou para perceber o peso que Jesus te colocou nos ombros? Paulo recebeu 266 almas. E elas tinham um propósito, Deus tinha um propósito, que todas seriam salvas. E no meio do caminho, não teve gente que quis pular do barco? Não teve? Não teve gente que quis matar os prisioneiros? Teve. Não teve ali conflitos dentro do barco? Teve. Mas o homem e a mulher de Deus, pode bater o vento que for, ele permanece para sempre. O vento bate, irmão, pode bater em você do jeito que ele vir, mas se você estiver alicerçado na rocha que é Cristo, a sua casa vai permanecer em pé para a glória do nome do Senhor. Por isso Deus olhou para Paulo e disse: olha, está nas tuas mãos, está diante de você, eu entrego esta responsabilidade nas tuas mãos, Paulo. Mas os homens faziam 14 dias que não comiam, 14 dias lutando pelas suas vidas. E até então, imagino eu, que Paulo falava, não dava ouvido. Paulo dizia, não dava ouvido. Mas existe um tempo para Deus. Eclesiastes 3. Mas há um tempo para todas as coisas, não há? Há um tempo de falar e há um tempo de ouvir. Tem hora que você fala, ninguém te ouve. Mas tem hora que você nem falar, que todo mundo te ouve. Há um tempo de Deus. Imagina agora 14 dias e Paulo diz: gente, vamos comer, vamos beber, né? O que, Paulo? Você está louco, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, cuidar do navio, Paulo, o navio está virando. Às vezes as nossas preocupações se tornam tanta com as coisas rudimentares deste mundo e esquecemos das coisas celestiais, que são as mais verdadeiras, e viverá para a vida eterna. Paulo estava dizendo: gente, o barco Deus cuida, nós temos que cuidar de nós agora, porque Deus nos deu uma determinação. Vamos comer pão e beber água. Irmão, quando eu olho para pão e água, eu estou dizendo: vamos comer da palavra e beber da vida de Jesus. Vamos comer do pão da palavra e beber de Jesus, para que nós possamos, no momento oportuno, nós tivermos forças para vencer
Imagina, tem gente que não consegue jejuar um dia. Imagina 14 dias, mano. Sem comer e sem beber, lutando pela vida. Que situação, né? Agora, irmãos, quantos irmãos não estão sofrendo? Estão lutando 1, 5, 10, 15 dias de oração e jejum, pedindo que Deus abra uma porta, que o sol se abra, porque nesses dias todos não havia sol, não havia lua, não havia estrela, não havia nada, não havia direção, porque se olhasse a estrela, eles direcionavam-se pela estrela, mas não tinha nada, não tinha direção, não tinha nada, só tinha uma coisa: o homem de Deus que estava dentro do barco. Você é a diferença, irmão, onde você está. Nunca se esqueça disso. Você é a diferença e você faz a diferença. Aonde você está? Que as pessoas olhem para você como olharam, aleluia, para o profeta Eliseu. Marido, aquele lá é um homem de Deus. Está passando aí. Paulo agora olha para aquela situação, aquela responsabilidade. E Deus dizendo: você vai chegar lá, irmão. Aí é que entra um grande fator na vida cristã, que se chama fé. Nós temos fé para vencer as nossas dificuldades. Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé, impossível agradar a Deus. Irmão, sem fé não tem milagre. Sem fé não tem porta aberta. Sem fé não tem cura. Sem fé não existe mudança. Porque tudo é feito pela fé. Porque a fé, ela é um alimento que é uma preparação para aquilo que Deus dizer. Everton, você vai para a China amanhã. Amém, eu creio. Mas de onde virá? Não quero nem saber. Deus falou, está falado. Amanhã vai vir a passagem, não sei de que jeito. A passagem vem, ele vai para a China, vai lá. Ah, mas eu não conheço ninguém. Aqui não, mas Deus já preparou alguém lá. Lembra o que aconteceu com Eliseu? Com Elias? Vai para Serepta, porque eu já preparei uma mulher lá que vai te sustentar. A mulher está rica. Chegou lá, só tinha um pouquinho de farinha. Irmãos, o homem de Deus tem que acreditar no Senhor. A fé é a base sustentadora da nossa vida em Cristo. Porque sem fé nós não acreditamos em Jesus. Sem fé nós não podemos ver milagres. Sem fé nós não enxergamos nada. Como aqueles homens olharam e viram, aleluia, aleluia, sombrio. Mas aí que vem a coisa interessante. Deus enviou o anjo no meio daquele mar. Deus errou o lugar. Deus errou o barco. Deus errou a pessoa. Para mim, para você pode estar preto, irmão. Está difícil. Mas para o nosso Jesus não. O nosso Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Se os olhos dele é chamas de fogo, irmão, ele vê tudo, ele conhece tudo, e ele sabe de tudo, e ele participa de tudo. Está trevas do seu caminho? Está na luta, irmão? Está na prova? Não desista não. Lute e acredita que Jesus vai dar dias melhores para você. Meu irmão, pastor, já faz anos que eu estou na prova. Amém, irmão? A prova, ela pode vir de Deus. Tem aquela que nós procuramos e aquela que Deus nos prova. Mas se eu procurei, então eu tenho que lutar para sair dela com as minhas forças, pedindo a Jesus que me ajude. Mas as provas que vêm, que o inimigo coloca, pode ter certeza que o Senhor estará contigo para te ajudar você vencer. Como é que é, Jesus? Tudo bom?
Ok. Tá bom. Eu vou dizer. Irmãos, se já olhou no meio do mar, ninguém pode descer. Como é que chama aquela? Esqueci o nome. Que desce para aquela madeira com tecido. Como é que fala o nome? Tem o nome? Não é proa. Vela. Deus abençoe. Fugiu da minha cabeça aqui o nome. A vela. Quem vai colocar uma vela no meio da tempestade? Ninguém, irmão. Ninguém vai colocar. A vela vai estar no máximo presa, que não passe 1 milímetro de vento, para que não leve o barco para outros lugares. Agora eu vou dizer que Deus mandou falar. Quando eu estava olhando aqui, Deus mostrou uma vela descendo. O seu barco está no meio de uma tempestade, mas essa tempestade que você está, ela tem um destino, e o destino é um porto seguro. Por isso diz o primeiro porto que Paulo queria estar, o nome chama-se Bons Portos. Entendeu o nome? Bons Portos. Quer dizer, eu vou traduzir aqui, que Deus vai te colocar num porto seguro. Deus vai te conduzir no lugar, aleluia, que Ele tem para você, mais seguro. O que diz o Salmos 91, verso 1? Aquele que habita, olha bem, está dizendo, quem é aquele que habita lá? Gostei da sua atitude, Senhor. Eu habito lá. Quem mais habita lá? Irmão, você já percebeu uma coisa? Eu aprendi nesses anos de ministério, que as coisas de Deus é por fé. Quando você é solene e diz alguma coisa que é pela sua fé, sabia que aquilo na sua vida se torna real e realidade? Sabia disso? Quando eu lembro, eu vou só 2 segundinhos aqui. Eu dirigi a igreja no Paraguai do Sul, já contei, mas vou recontar novamente. Eu disse, irmãos, o som queimou, nós temos que tirar um som novo para a igreja. Nós não temos dinheiro, vamos fazer uma oferta aqui? Nós precisamos comprar o som, o valor do som é tanto. Deus vai nos dar o som. Vocês creem? Irmão, todo mundo, nós estávamos em 12. Amém. Todo mundo. Por este amém, eu disse, por este amém subiu na glória, desceu na terra, e nós vamos tirar o som hoje. E tiramos o som naquela noite. Sabe por quê? Como o Cido mesmo disse, eu estou lá. Sabe, irmão? São pequenas atitudes que a gente acaba não percebendo, que se entra aos mistérios de Deus. Então Paulo agora olha para aquela situação e diz, gente, acabou, parou, vão me ouvir agora ou não? Aí o capitão disse, vamos te ouvir. Aí o centurião, vamos te ouvir. O que é que devem fazer? Sentam, comam, bebam, porque faz 14 dias que vocês não comem e não bebem, só lutando pelas vidas de vocês. Eu vou tentando, vou voltando, vou tentando e vou voltando. Mas vamos, como Deus, o Espírito está me dizendo aqui. Você já percebeu que a gente tenta correr lá na frente, na luta, mas nós temos que voltar lá atrás de novo, para começar tudo de novo. A gente quer queimar uma etapa, e a etapa não se queima, nós temos que vencê-la. Já percebeu? Que às vezes a gente quer dar a volta, né? Achar que vou dar uma volta ali, porque ali eu consigo chegar lá mais rápido, e aí é o lugar que vai haver a destruição. Paulo olhou e disse, vão comer e beber, porque agora chegou a hora de Deus agir. Já era para Deus ter feito, mas como a dureza do coração de vocês foi grande, agora vamos esperar em Deus. Deus me disse, enviou um anjo aqui, e me disse que todos vocês não vai morrer nenhum. Tá bom? Deus me deu a responsabilidade aqui de todos vocês. Mas em primeira coisa, vocês têm que me obedecer, me respeitar, ok? Ok. Aí Paulo diz, esvazia o navio, erga as velas e deixa o barco ir à vontade agora. Agora deixa o Espírito de Deus guiar o barco no meio da tempestade. Tem momento, irmão, que nós temos que içar a vela, erguer as velas e deixar o Espírito de Deus nos levar no destino que Ele há de nos levar.
Aí agora ele vai levando, conduzindo, e agora olhando, e colocaram, né, meu medidor, tanto bateu, chegando, ó, estão chegando. E aí o barco foi e bateu-se num barranco de areia. Agora vem uma coisa interessante, para mim, irmão, eu ia morrer do coração. Imagina um mar bravio, as ondas como é que estavam. Eu não sei nadar. Da onde estava o barco até a praia, era longe. E era de noite, e eles não estavam vendo. Olha bem o problema. Aqueles que não sabiam nadar, tinha mais um problema, porque ia morrer. Estava fadado à morte. Mas aí que eu acho linda a história de Jesus, irmão. Todos que creram, Jesus disse: Deus, todos que o Senhor me deu, não se perdeu um. Deus disse: Paulo, eu vou dar as 266 almas na tua mão, e não vai se perder nem um. Aí os soldados arrancaram a espada e disse: vamos matar os prisioneiros para que não fuja, irmão. Para e pensa como é que vai fugir num lugar daquele. Vai sair correndo em cima do mar? Vai correr, irmão, não tem como. É ideia de jirico, não é? É a pessoa que não tem visão, que não para ver. Aí ele parou e disse: não vai matar ninguém não, solte eles aí, deixa eles livres. Cada um agora, quem sabe nadar, vai nadando. Quem não sabe nadar, pega um pedaço de madeira do barco, já está aí, e vai aí, até onde for. É isso que eu louvo a Deus, irmãos. Eu amo a Jesus, porque o vento de Jesus te leva num lugar seguro. O vento de Jesus te leva num lugar de paz. E o vento de Jesus começou a levar eles agora para onde? Para uma praia, aonde havia, a Bíblia diz que havia os bárbaros. Quando se fala bárbaros, quer dizer pessoas maldosas, né? Já havia a reflexão, pessoas maldosas. Mas a Bíblia diz que eles usou com eles de amor. E fizeram o que, irmãos? Uma grande fogueira. Por isso que eu falo, quando você está na direção do teu Deus, você faz a diferença. Paulo chegou naquele lugar, e quando ele chegou, todos estavam ali, fizeram uma fogueira. E Paulo agora, se aquentando-se, pega uns gravetos. O que acontece, irmão? Aquelas víboras que tem lá, não sei se é a cobra-rei, é uma picada, e ela entra no corpo do homem, e ela vai direto na mente, no crânio, depois vai no sistema nervoso, e aí vai nos pulmões, e aí dá morte por asfixia. Paulo recebe a picada, põe a víbora no fogo e balança. Aí eu me lembro que disse nosso irmão Jesus, nosso Senhor Jesus, e que retratou Marcos 16, verso 17. Alguém se lembra que está ali? O que diz? Olha, vocês irão para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão. Se beberem alguma coisa, não lhes fará. Que coisa mortífera é essa? O veneno da cobra. Os homens olharam e disseram assim: esse aí realmente é pecador, este aí é vilão. Lá a justiça não deu, mas aqui a justiça pegou ele, vai morrer. Paulo olhando a víbora, botando no foguinho, a bichinha esquentou, ela caiu, morreu, queimado. E todo mundo agora, irmão, todo mundo olhando para Paulo. Paulo vai morrer. Só que eu acho lindo a história de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Então aquele veneno não teve poder sobre Paulo. Aleluia. O que eu quero dizer para concluir, irmão, se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus te deu a responsabilidade na casa, zele, cuide, porque Deus vai requerer das minhas e também das tuas mãos. Não adianta nós nos ausentarmos e dizer: eu não tenho responsabilidade. Deus nos deu. Nós temos filhos? Temos que educá-los.
Temos que zelar deles. Porque naquele dia Jesus vai dizer: eu te dei, não dei? Você cuidou? Ai, foi rebelde, mas você cuidou, não cuidou? Quantos filhos têm sido rebeldes a pais e mães? Quantos? Irmão, minha jovem, meu jovem, quer prolongar os seus dias na terra? Respeita o seu pai e também a sua mãe. Embora aos seus olhos eles são careta, cafona e quadrado, não importa, eles são seus pais. E olha, Jesus diz que aquele que não respeita o pai e a mãe, os seus dias da terra seriam abreviados. Olha a responsabilidade que você leva nos seus ombros. Hoje você é filho, briga com o pai, fala mal do pai, critica o pai, critica a mãe. Amanhã você vai ser pai e vai ser mãe, e os teus filhos vão te criticar, vão falar mal de você. Aí você vai lembrar: tudo que eu fiz para o meu pai, hoje eu estou recebendo. Então hoje é um conselho. Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescendo ele não desviará. Então, embora o seu filho é rebelde, ensine ele, mostre a verdade a ele, porque depois que a verdade entrou, irmão, ele pode ir para qualquer lugar, mas ele retornará para os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a verdade está aqui dentro, irmão. É uma semente que ela vai germinar no tempo de Deus. Tá bom, Jesus? Eu vou dizer. Tudo bom. Tá bom. Como é que está a preparação? Continue essa preparação. O que Deus vai fazer vai te surpreender. Erga a cabeça. Porque já tem vindo apontadores e dito algumas coisas para você. Estou mentindo? Que não vai, que não tem jeito, que acabou. Só acaba quando morre. E quando Jesus perdoa, está perdoado. Te prepara, viu? Te prepara. Porque será longa a caminhada. Longa a caminhada. Muito longa. Grande é o seu nome, Jesus. Ai. Olha para mim. Acima de dizer o Senhor para ti nesta noite: nem tudo está perdido. Não desista. Erga a sua cabeça. Porque você acha que não terá mais jeito, que não tem mais solução. Mas Jesus é a solução para todas as coisas. Erga a tua cabeça, diz o Senhor. Erga, não pare, nem pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Mas erga a cabeça. Lembra o que aconteceu com aquele que estava cego lá, o cego Bartimeu? Ao levantar, jogou a capa e foi ter com Jesus. Joga esta capa de problema, que Jesus entrará com a solução. Crês tu nisso? Aleluia. Aleluia. Vamos colocar-nos em pé neste momento, irmãos. Não vou mais além porque Deus não me manda ir. Encerro aqui. Quero dizer para você: o vento está soprando. Acredita em Jesus. Não duvide. Deus é Deus de promessa. E Deus é realizador de promessa. Não importa o tempo que demorar, Deus vai realizar em nossa vida as suas promessas. Amém? Vamos orar agradecidos a Deus por tudo aquilo que Deus nos deu, e que Deus te abençoe, te dá um mês de abril abençoado. Oramos neste momento. Querido Deus,
amado e eterno e glorioso Pai, é no nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo, que eu venho neste momento orar pela tua igreja. Senhor, sabemos, ó meu Pai, que muitas das vezes, ó Pai, os ventos têm soprado de tal maneira, a qual nós não temos percebido, meu Pai amado, uma luz, meu Pai querido, devido aos problemas, ó Pai amado, às situações adversas. Mas o Senhor é a luz que brilha no meio das trevas. Pai justo e santo, abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja. Ah, Senhor, abre as portas, remove os problemas, entra com providência e a solução. Dê a paz, dê a alegria, dê o renovo, Senhor. Meu Deus, entra, meu Pai amado, com a glória do teu nome, Senhor, movendo, meu Pai amado, esse barco, meu Pai, que ele pode chegar no lugar seguro, em que ele possa, meu Pai, aportar o seu barco, e ali, meu Pai, ser abençoado por ti, meu Deus. Eu creio que a paz do Senhor, meu Pai, que é grande, meu Pai, que tem o Espírito Santo, que nos conduz, meu Pai amado, nessa terra, conduz os nossos barcos, ó meu Pai amado, para se aportarmos um dia nas mansões celestiais contigo, ó Pai. Assim eu oro e te peço, no nome de Jesus, que o grandioso amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo reine e repouse no meu, no teu, no nosso coração. E a igreja de Jesus diz: cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Deus te leve em paz e a paz do Senhor.